Segunda-feira, 8 de agosto, começando nossa semana e nossa reflexão no Evangelho. Hoje com o capítulo 79 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado A Cada Um. Um trecho onde o apóstolo Paulo o Emmanuel vai descrever sobre o trechinho do apóstolo Paulo. Levanta-te direito sobre os teus pés. Então, dá para sentir que hoje a responsabilização das nossas atitudes, dos nossos enfrentamentos vão ser abordados aqui nessa reflexão de hoje. Então, vamos começar com a nossa turmíssima mais linda deste mundo. Não tem ninguém mais lindo que essa turmíssima aqui. Gente, olha quem tá aqui hoje. Michele Savoine, Tia Soninha, Robertuga, Rogerinho, galera, Dr. José Ricardo, Eba, a Carola, bom dia, meu amor. Bom dia, Ale Alves. Bom dia, Viviane Sorroche. Eba, Carla Humbertuga. Bom dia, Juliana Belarmino. Gabi Wender. Bom dia, Alcineira Iluminada. Bom dia, meus tesouros. Que alegria começar a semana juntinho, em horário diferente, né? Então, talvez aí uns possam, outros não, mas vamos seguindo aqui, porque o que a gente não pode é parar. Bom dia, Fer. Bom dia, Lucas. Oh, que honra, querido. Bom dia, amores. Bom dia. O primeiro pensamento a Jesus, que Jesus nos alcance com facilidade, dada a nossa abertura, a nossa evocação de mais alcance, de mais elevação, de purificação dos nossos sentimentos, e assim que Jesus nos alcance, porque Jesus está presente. Alcançar-nos é consequência da nossa própria abertura. Queremos nos abrir, meu Jesus, para absorver sua atmosfera amorosa, benfeitora, renovadora, e garantir assim um enfrentamento dos nossos desafios diários com a serenidade, a maturidade que o Espírito pode nos oferecer. Obrigada, Senhor, que assim seja. Ô, Lucas querido. Oi, Elizabeth, Betinha Baceto, Sueli Marques, ô, coisa boa, Ferzinha. Amores, hoje o Emmanuel vai trazer pra gente ai, corações, abraço, que alegria, bom dia, Leonor. Não nos abraçamos, esqueci dessa parte tão importante. Muitos abraços, muitos corações. E chuvinha, né, Betinha? E chuvinha, vai esfriar essa semana. Silvana Vergalim, meu amor. Amores, então hoje o Emmanuel vai nos trazer a consciência, né? Talvez a gente até tenha, mas sabe o que acontece? O interessante é que a gente erra consciente. A gente sabe que tá pisando na bola, a gente sabe que deveria, mas a gente incorre ainda em dificuldades. Então, o Emmanuel vai trazer a consciência, mas naquele sentido de fortalecer a nossa consciência para uma adequação eficiente de ações do espírito, né? Não apenas aquelas ações comportamentais da nossa personalidade frágil, né? Da nossa personalidade reativa, que vem determinada por incorrências e muitas vezes não passa por uma deliberação
mais elevada, mais digna do Evangelho de Jesus. Então, muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas não faz. Então, essa lição de hoje... Oi, Cleuzinha, querida! Oi, Júnior! Bom te ver! Então, essa reflexão de hoje vai falar um pouco disso. E ele vai começar falando de desvios que a gente faz nessa vida. Desvios não por uma impossibilidade, veja bem. Desvios que a gente incorre por uma fraqueza, que nem Jesus fala lá naquele livro Boa Nova para o Simão Pedro. Ele fala assim: Simão, você vai perceber que as pessoas são mais frágeis do que maldosas. Então, é mais ou menos isso. A gente distorce caminhos, a gente incorre em ilusões, em desvios, não por insuficiência da nossa parte. Olha isso, gente. Mas por desatenção, por invigilância. Por isso que Jesus nos cobrou tanto, né? Nos impôs, né? Não é impôs a palavra, nos ensinou, nos conduziu a atuar com vigilância. Porque a vigilância é aquela pausa para acerenar. Asserenando, eu tenho os recursos do coração a meu favor e não contra mim. Quando eu não assereno, eu não tenho recursos do Espírito a meu favor. Recursos, gente, que já podem estar, assim, na sementinha desabrochada das virtudes, né? Não é ainda a virtude em perfeição, né? Mas já existe ali a virtude, oferecendo as suas possibilidades de inter-relação com o mundo aqui fora. Mas eu oculto a sementinha e prepondera aqui as personas. E aí é onde eu fraquejo, né? Então, a abordagem aqui, onde ele vai dar destaque inicial, é justamente essa, né? Dessa nossa atenção à matéria, ao mundo material. E conquanto seja importante a atenção à matéria, só atender à matéria é que nos agrava, né? Então ele começa assim: bom dia, reizinho! Então ele começa assim: de modo geral, quando encarnados, porque quando encarnados a gente tem uma visão já menos intensa, menos clara, porque a matéria já nos impõe isso, né? Então, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Então, olha aqui, né? Quando a gente tá no mundo, a gente enxerga só as coisas do mundo. Então, se eu vejo um problema em alguém, é um problema de mundo, um problema físico, ele tá destacando aqui. Se aquela pessoa não tem problema físico, logo ela não tem problema. Então essa tende a ser uma interpretação parcial nossa. E aqui, gente, eu já vou dar o primeiro tópico desse capítulo importante, porque aqui, bom dia, Silvelene, amor! Porque aqui já vale um despertar importante sobre o que a gente pensa. As nossas interpretações tendem a ser, na totalidade, essa fatia de mundo
que a gente interpreta como o todo. Isso vale dizer, desconfie do que você acredita. Desconfie das suas interpretações, dos seus reflexos condicionados aí de sempre pensar do mesmo jeito, sempre agir daquela maneira quando algo lhe acontecer. Desconfie das suas verdades, das suas crenças. Coloca um ponto de interrogação em relação ao que você acredita. Por exemplo, eu tenho um problema com o meu colega de trabalho e eu tenho uma verdade sobre ele. Eu já tenho um rótulo formado sobre aquela pessoa, sobre aquela relação. Então, se eu sei que ele é uma pessoa difícil e eu preciso me relacionar com ele, eu já vou chegar nessa relação cheio de ressalvas. Eu já vou chegar meio que armada para uma conversa. E aqui o convite é: desconfie dessa sua interpretação, porque pode ser que a pessoa ali do outro lado esteja num momento diferente. Se você chegar já sempre do mesmo jeito, você vai obter dela sempre a mesma resposta. Então, seja você o agente de transformação dessa relação. Como é que você faz isso? Com a sua premissa interpretativa. Desconfie do que você age com rigor. Fala, peraí, vou chegar diferente hoje naquela pessoa. Vou abrandar a aparência, vou abrandar a voz, vou abrandar minha postura, não vou chegar tão assim, vou abrandar minha postura. Quer dizer, desconfie de você, desconfie do seu rótulo. Gente, isso pode operar o milagre, que é o que ele vai falar daqui a pouco. Pode operar o milagre dessa necessidade de troca. Então, continuando aqui, a gente em geral tende a enxergar, dar destaque às formas físicas, às dificuldades físicas. Não possuímos suficiente visão, coloca o Emmanuel, para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Olha isso! Não possuímos suficiente visão, gente, para enxergar que aquela pessoa que fala umas bobagens por aí com tom de verdade, é na verdade um coxo do pensamento. Ele está aleijado da possibilidade de raciocinar com destreza, com eficiência. Ele pode ser um aniquilado de coração, ele pode estar ferido profundamente no seu sentimento, ele pode estar doente da alma. E olha, a gente se relaciona com essas pessoas ao longo do nosso dia, esperando deles condescendência, sensatez, uma avaliação justa, pertinente. Eles não têm para dar. Por quê? Porque eles podem estar coxo do pensamento, aniquilado do coração e doente do espírito. Bom dia, Naizinha. Bom dia, Osvaldo. Então, onde existissem, olha só isso, olha o que ele vai falar agora. Ei, Manuel, ele é demais. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Então, numa comunidade de cegos, eles já estão lidando com tanta naturalidade, sem enxergar, que nem parecem, mas que lhes falta a visão. Olha isso. Numa comunidade de cego, eles acostumaram tanto a ser cego que já não lhes faz falta a visão. Olha agora onde ele vai colocar isso. Pela mesma razão, na crosta da terra,
onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual. Então, olha só, a comunidade que a gente vive, a maioria é desajustado do espírito. E a pergunta é, eles sabem que eles são desajustados do espírito? Eles sabem o que lhes falta em coerência, virtude, sensatez? Não, eles não sabem. Assim como uma comunidade de cego que não sente mais falta do aparelho visual. Uma comunidade de desequilibrados, o desequilíbrio passa a ser a naturalidade, né? O carro-chefe. Então, assim, é normal uma comunidade ser desequilibrada? Não, não é normal. É comum. É comum. A comunidade é desequilibrada por uma condição de desajuste íntimo. Bagunça a comunidade aqui fora. É comum que a comunidade seja desajustada, uma vez que somos espíritos imperfeitos. O que não é normal, o que não é condescendente é achar que aquele erro é a condição da natureza. Isso não. Isso não. É uma condição de processo. Só que um processo que a gente está conduzindo para melhorar. Então, cabe ao cego procurar ver. Cabe ao desequilibrado procurar se equilibrar. Porque senão a gente se rotula. Ah, eu sou desequilibrada mesmo. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu posso passar por um processo onde eu estou desequilibrada, mas a minha natureza é ser equilibrada, é buscar o equilíbrio, é essa pulsão de reajuste. Essa é a minha natureza. Então este é o meu normal, este é o meu natural. O que não é comum, né? Olha a diferença, o que é comum e o que é natural. O que é natural vem da natureza. A minha natureza é de elevação. Eu não nasci para ser desequilibrada. Eu nasci para detectar os meus desequilíbrios e me ajustar. Olha que fantástico isso, gente. Então, ó, a gente tende a se perder na matéria, mas buscai em primeiro lugar o Espírito, o reino de Deus no coração, e tudo o mais lhe será dado por acréscimo. Então, se eu primeiro atuo no meu sentimento em espírito e verdade, e não em personalidade e parcialidade e inconsciência e conjuntura de distorção, de comportamentos equivocados. Não, aquilo ali não me define. O que me define é em espírito e verdade. Aqui está a minha condição de harmonia. E olha só o que ele fala. Olha só. Esse Emmanuel ele vai costurando. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Porque o que é que equilibra em espírito e verdade? O que é que cura o ser? Não com foco no material, o ser interior, o ser espiritual que somos. A alma, os sentimentos, o que é que cura? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho de Jesus. É a nossa régua principal da vida. Que tanto que a gente tem usado essa régua
para medir nossas ações e reações. Essa é a questão do enxergar, do resgatar a visão. Essa é a nossa questão do equilíbrio interior. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Gente, Jesus não se aposentou, não. Jesus não veio aqui, deixou a boa nova e foi embora. Não, ele continua. Tem uma passagem no livro de Humberto de Campos, se eu não me engano é Lázaro Redivivo, que ele fala assim: Simão Pedro tinha desencarnado e ele estava lá, né, numa colônia de férias com Simão Pedro. Aí passou lá uma semana com Simão se reequilibrando os centros de força vital, tal. E aí passou uma semana, Jesus falou: Simão, eu vou voltar para a terra. Aí ele falou: ah, mestre, já vai? Aí ele falou: vou, Simão, eu tenho muito trabalho lá ainda. Aí ele falou: mas senhor, o senhor já deixou lá o que precisava ser deixado, agora o pessoal faz. E Jesus falou: não, Simão, enquanto... Ai, que lindo isso, emocionante. Ele falou assim: Simão, enquanto tiver um coração chorando na terra, eu estarei lá. Enquanto tiver um coração chorando na terra, Jesus está aqui. Então, gente, Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Quando a gente vê esse mundo caótico, difícil, né, essa etapa de regeneração que a gente está passando, né, deixando de ser mundo de prova e expiação para entrar, para dar um passo na evolução da Terra, do planeta, e assim, muita pressão energética, muita luta do bem e do mal, porque o mal não quer perder o território, mas a conjuntura evolutiva está elevando a Terra, né? Tá promovendo a Terra. Então tem muito choque vibratório. E a gente olha e vê as consequências disso, né, na guerra, na pandemia. A gente vê as consequências de mundo, né? E fala das pessoas, né, tão enfermas emocionalmente, racionalmente. Aí a gente fala: nossa senhora, que mundo caótico, que mundo difícil. Não, nunca pense isso. Nunca na sua vida, quando passar qualquer tipo de pensamento de enfraquecimento diante do mundo, de maldade predominando, lembre-se dessa frase: Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Jesus está aqui. Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias. O fato da pedagogia divina permitir o livre-arbítrio não significa que ele não esteja. Não significa, ele apenas permite a nossa condução aqui, a nossa vivência livre, né? Tem a lei de causa e efeito aí, então a gente é livre para fazer. E está agora determinado as consequências. Então, essa é a pedagogia divina. Bom dia, Kika, meu amor. Bom dia, Pati. Acho que eu não tinha te visto ainda, minha amada. Então, pessoal, quem se perde somos nós, na nossa visão de cegos. Né? Cegos que não estão querendo enxergar. É importante enxergar lá no processo da alma, no processo de renovação espiritual, em espírito e verdade. E aí ele fala assim: Jesus continua derramando bênção todos os dias,
e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Gente, olha isso. Os prodígios, os milagres do amor de Jesus são verificados agora muito mais do que eram verificados antes. Quando Jesus curava leprosos, fazia aleijados andar, curava cegos. Olha isso. Hoje são muito maiores. São? Mas eu não tô vendo? Eu só tô vendo o caos do mundo. Pois é, que olhos que a gente tá enxergando os prodígios ocultos. Porque o espírito cresceu, o espírito amadureceu. Você quer continuar raciocinando linearmente, no concreto, que nem uma criança de 2, 3 anos, que tem que ser alfabetizada no objetivo, no concreto, no preto no branco. Não é assim. O espírito crescendo precisa amadurecer os reflexos de raciocínio, com associações, com ponderações, com alcance maior. Então, quando a gente preconiza, Jesus está aqui. Jesus está conosco aqui, no planeta, em todos os lugares. Jesus está, porque ele sendo Cristo, ele tem essa condição fluídica, magnética. Jesus está conosco. A aura dele envolve todo o planeta. Jesus está conosco. O que é que eu estou olhando no mundo? Os prodígios ocultos deste mestre presente ou as barbaridades do mundo material? Eu vou reagir ao que eu vejo. Eu vou reagir em termos de tranquilidade, harmonia, paz, de acordo com o que eu vejo. Se eu sei que Jesus está aqui, eu reajo bem. Se eu tenho dúvida, eu entro em pânico, tenho crise de ansiedade, as irritações tomam conta, tenho vontade de largar esse mundo, acho que não dou conta dos meus desafios. Então eu estou concebendo Jesus aqui ou não? Essa é a questão. Essa é a nossa lição de hoje. Então, em Jerusalém e na Galileia, porquanto cegos e leprosos eram curados, eles mais tarde voltavam a adoecer. Por quê? Porque Jesus tinha feito o milagre do corpo, mas a pessoa não tinha feito a transformação da alma. Então volta a adoecer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Gente, olha isso, olha a verdade parcial. A gente é muito dono da verdade. Cada cabeça encerra uma verdade diferente. Nós temos 7 bilhões de verdades pelo mundo. Cada um se acha com a maior verdade que o outro. Questione a sua verdade. Porque a sua verdade te faz sofrer. A sua verdade te derruba. A sua verdade não permite que o Cristo te conduza. Olha que forte isso. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos
em espírito e verdade, individualmente, sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas do anjo que não lhe pertencem. Ter a maior certeza da vida não te garante paz, felicidade e conquistas imperecíveis do espírito. Não te garante. Então aqui, olha, duas conclusões finais. A gente já falou da verdade relativa, né, que a gente tem por absoluta, a gente tem como crença maior do mundo. Não é, é uma verdade relativa. Vamos sim, Mauricinha querida. Vamos sim, amor, fazer uma prece pro nosso Ademir. Então, tem gente que pensa que com a sua verdade está com asas de anjo, mas não está. Está numa ilusão que te derrota. Essa é a primeira notícia. Mais duas. Não existe virtude sem esforço, humildade e renúncia. Não existe. Não existe. Toda virtude pede esforço, humildade e renúncia. Esforço pela consistência da sua entrega, da sua atuação, vencendo as tendências. Quem não se esforça não vence tendência. Tendência é o que está na persona, é o que a gente acha que a gente é. Então a gente se esforça para atuar em espírito e verdade. Humildade é a nossa condição de entender. A gente não sabe nada. O que a gente vê é um fragmentozinho. Então, entenda isso. Seja humilde para aceitar a condução de Jesus. E renúncia. Renúncia é aquela entrega ao que eu queria que fosse. Não dá para ser tudo do meu jeito. Não dá. Não dá. Se eu fizer tudo do meu jeito, eu vou terminar sozinha e infeliz. Porque as inter-relações pedem que a gente apare as arestas, que a gente entregue, que a gente conduza com mais eficiência amorosa, flexível, madura. Isso é renúncia. Então eu entrego ao que eu queria que fosse. Ai, Carla, mas eu só entrego sempre? Não, o eixo do equilíbrio. O amor, ele é enérgico, ele não é omisso. O amor, em força e virtude, sabe se posicionar. Eu vou me calar ou vou atuar, eu vou definir. Eu não vou ser levada por um automatismo comportamental. Os impulsos falam por mim, não. O amor fala. E a segunda e última, para encerrar, a gente cresce individualmente. Individualmente, isso significa que aprenda a pensar. Desvencilhe-se do pensamento de massa. As massas mundanas tendem a nos conduzir. Não se deixe conduzir pelas massas. Saiba pensar. Busque o seu entendimento a partir de você, porque é a partir da sua capacidade de pensar e discernir que você vai melhorar essa capacidade. Você vai crescer o sentimento, a qualidade da entrega, a harmonia das relações. É a partir dessa sua capacidade de pensar. Então, é individual isso. É individual. A gente tende a se apoiar em outras pessoas, né? Ah, fulano é assim, eu também sou assim, a gente se dá bem nisso. Peraí, né? Em nome de ter um amigo, em nome de viver um amor, eu vendo a minha alma, eu entrego a minha individualidade, a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar com o divino. Gente, isso é muita coisa no mundo atual. A gente precisa aprender a pensar por nós,
Porque em verdade, quando nós estamos sozinhos, olha isso, em verdade, quando nós estamos sozinhos, nós estamos com o Criador. Com o Criador. Por isso que prece, uma meditação, um silêncio mental é fundamental. Porque quem que fala na tua mente? Um monte de vozes que não representam o Criador, representam o mundo exterior. Então, esse encontro com o Criador é fundamental. E é nessa individualidade que eu me encontro com o Criador e me encaixo na identidade espiritual. Fora isso, eu estou sendo conduzida por massas materialistas que nos arrastam para onde a gente não quer ir, para onde a gente não quer pensar, porque a gente não quer sentir. Né? Por exemplo, se alguém te ofende, a massa materialista fala: ai, não deixa isso barato não. E o que é que fala o Evangelho? Compreenda, ele é um doente da alma. Posicione-se com amor, perdoe, compreenda. Isso é postura amorosa. Então, gente, isso é pensar por si. Isso é trabalhar individualmente e levantar sobre os próprios pés. Sobre os próprios pés. Certo, meus amores? Então essa é a lição de hoje, essa é a nossa reflexão, deu o nosso tempo e vamos encerrar com uma prece, abençoando o nosso dia, abrindo aqui os celeiros da alma, para a gente vibrar com Jesus, para a gente receber a influência do alto ao longo de todo o dia. E vamos também vibrar pelo nosso Ademir, que está no hospital, ele está lá na Beneficência Portuguesa, né? No apartamento 153. Então nós vamos encerrar agora e mentalizar nosso querido Ademir, pessoal, lá na Beneficência, ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, é com alegria, com enternecimento que finalizamos a nossa reflexão do dia, abrimos as nossas atividades profissionais e queremos, Divino Mestre Jesus, encontrá-lo em cada situação ao longo do dia, encontrá-lo, Senhor, interagindo conosco na individualidade divina que existe em fagulha dentro de cada um de nós. Senhor, Senhor, fortaleça-nos para que ao longo deste dia eu consiga atuar no esforço e conduta mais eficiente, mais de acordo com o que eu quero ser, da forma como eu quero me expressar, da forma como eu quero me manifestar nas relações com as outras pessoas. Mestre Divino, se alguém me entregar ofensa, ajuda-me a devolver tranquilidade, compreensão e amor. Se alguém tentar puxar o meu tapete, firma, Divino Mestre Jesus, os meus pés de pé contigo, para que nenhuma incorrência exterior seja suficientemente forte para me alcançar. Apenas a tua influência digna, fiel e amorosa por nós, em nossos corações. Divino Mestre Jesus, sabemos que o Senhor está conosco. Quero me ligar continuamente e quero também estar contigo em todos os momentos. Senhor Jesus, vibramos-te hoje, em particular,
despejando um carinhoso afeto, buscando vigorosas bênçãos em direção ao Hospital Beneficência Portuguesa aqui em Rio Preto, no quarto 153, onde está o nosso querido Ademir. Senhor, Senhor, seja ele alcançado, seja ele sustentado pelo magnetismo amoroso da tua providência misericordiosa e constante. Divino Mestre Jesus, envolva o nosso Ademir em restabelecimento físico, emocional, espiritual, mental, social, familiar. Meu Jesus, que ele consiga desviar-se de sombras que possam estar enfraquecendo e se fortalecer em espírito e verdade, em comunhão com o alto. Senhor Jesus, alcance-o neste momento. Vibramos contigo em benefício deste nosso irmão e de seus familiares. Sua esposa Maurícia, suas filhas Mônica, Monize, seus netos, recebam todos esse revigoramento que a tua providência nos beneficia incessantemente. Divino Mestre Jesus, agradecemos-te por essa segunda-feira. Muito obrigada, meu Senhor, obrigada. E que assim seja. Amores, 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 o reizinho falou um negócio aqui. Nosso mestre, professor Rodrigues, me disse uma vez: Rei, quando as coisas estão dando errado, quando tudo parece estar contra você, para, reflita e desconfie de você. Nossa, que forte isso, hein? Que forte. É isso. Amores, 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 que assim seja. Fer, Mi, que alegria você tá aqui até agora, Mi. Roberto, Reizinho, Maurícia, minha amada, um super beijo pra vocês todos aí, viu? Nossos corações. Carlão, Tereza, Juliana Belarmino, Ale Alves, Silvelene, Zé Ricardo, Gabi, tia Soninha, obrigada, amorzinho, a senhora. Mô, minha amada, muita vibração lá pro seu paizinho, viu, minha querida? Cleuzinha, Fer, Beth Baceto, Alcinir, Verônica, um super beijo, meus tesouros, um dia caprichado. Lembrando-nos, Jesus está conosco. Vamos ficar de pé, firmes, confiantes, aprendendo a pensar em espírito e verdade. Um super beijo. Pati, alegria nossa você tá aqui, amor. Valeu, turmíssima, até amanhã, 7h30. Valeu, super beijo. Tchau, tchau, amores. Ai, quanto coração. Tchau, amores, tchau, tchau.